Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de variáveis, né? De variáveis qualitativas e quantitativas. Então, como prometido, nós vamos resolver algumas questões fazendo a classificação, como diz aqui o enunciado. Classifique cada uma das variáveis abaixo em qualitativa, em nominal ou ordinal, ou quantitativa discreta ou contínua, né? Então, primeiro aqui, ó, perda de peso de maratonista na corrida de São Silvestre em quilos. Tá? Então, se eu falo em peso, nós temos aqui uma variável quantitativa. Quantitativa. Ok? Quantitativa. Quantidade, mas aí ela é quantitativa discreta ou contínua. Então, nós já vimos na aula anterior que quando eu falo em perda de peso, né, ou ganho de peso, nós temos que ela é contínua. Eu não consigo ter o pulo, né, de 60 para 61. Para chegar ou para diminuir, como é perda de 61 para 60, eu passo pelas gramas, né? Por 60,8, 60,7, tá? Até chegar aos 60. Então, nós temos uma variável quantitativa contínua. Já nesse caso aqui, ó, a intensidade da perda de peso de maratonista na corrida de São Silvestre. As possíveis respostas aqui são leve, moderada ou forte. Para esse caso aqui, ela não vai ser mais quantitativa, e sim qualitativa. Tá? Aí qualitativa é nominal ou ordinal. Então perceba que existe uma hierarquia, né? Leve, forte ou moderado. Né? Qual foi a intensidade da perda de peso? Né? Então aqui nós temos uma variável qualitativa ordinal. E aqui, grau de satisfação da população brasileira com relação ao trabalho de seu presidente. Valores de 0 a 5. Com 0 indicando totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito. Então aqui, mais uma vez, é atributo aqui, ó. Então nós vamos ter uma variável qualitativa. Qualitativa. Também a ordem importa, né? Tá? O presidente ele quer ser avaliado como satisfeito e não como insatisfeito. Tá? Então aqui é ordinal. Ok? Tá? Passando aqui, o mesmo enunciado, a gente dá continuidade. Ó, cor do cabelo dos alunos de uma escola. Então, cor do cabelo, qualitativa. Qualitativa. A ordem aqui não importa, né? Pela cor do cabelo do aluno, como aparecer na pesquisa. Então, aqui nós vamos ter nominal. Precipitação pluviométrica. Então, quando eu falo em precipitação, a gente está falando em números, né? Então, se é número, quantitativa. Eu vou abreviar aqui, eu vou colocar quanti, já sabemos que é quantitativa. Aí quantitativa discreta ou contínua. Então, quantitativa contínua. Número de ações negociáveis na bolsa de valores. Então, número, né? Quantidade da bolsa. Então, quantitativa. Nesse caso aqui, eu vou ter uma quantitativa discreta. Porque aqui eu vou estar trabalhando com números inteiros. Número de filhos de casais residentes em Vila Velha. Então, número de filhos, mais uma vez, nós temos uma variável quantitativa discreta. Porque nós já vimos na aula anterior que número de filhos, eu não posso ter um filho e meio, né? 2 filhos e meio, 2,3 filhos. Então, aqui ela é discreta porque eu estou trabalhando com números inteiros. Salário dos funcionários de uma empresa. Então, salário, a gente está falando em número, mais uma vez, quantitativa, só que nesse caso aqui ela é contínua. Por que contínua? Porque ó, o salário eu vou ter aqui R$ 1.000
reais e R$ 1.050 e alguns centavos. Então, contínua. Diâmetro. Diâmetro, quando eu falo de diâmetro, eu também estou falando em números. Quantidade, não, diâmetro externo de peças produzidas de certa máquina. Então, o diâmetro ele vai aumentando ou diminuindo, né? Continuamente. Então, aqui é contínua. Okay? Quantitativa, contínua. Número de peças produzidos por hora por uma certa máquina. Então, número de peças, eu falo em número, nós temos aqui uma variável quantitativa discreta. Não posso produzir 10 peças e meia, 10,3 peças. Né? Pontos obtidos em cada jogada de um dado. Então, dado convencional, ele pode obter os resultados 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, ele é quantitativo, só que nesse caso aqui também, no caso, é discreto. Quantitativa discreta. Sexo dos filhos dos casais residentes em Viana. Então, masculino e feminino são as possíveis respostas aqui, né? Então, qualitativa. Qualitativa o quê? Ordinal ou nominal? A ordem não importa. Então, é nominal. Tá? E número de exemplares. Quantidade de livros. Então, quantidade de livros é quantitativo, né? E no caso, também discreto. Eu não posso ter 10,5 livros. Discreta. Ok? Aqui outra questão interessante para que a gente possa fazer a ligação, né? Fazer a associação aqui. Ó. Ligue as variáveis abaixo com sua possível população de interesse. Então, na coluna da esquerda nós temos as variáveis e na outra coluna nós temos aqui a população. Cor dos olhos. Se eu for analisar aqui a letra A, com pau. Cor dos olhos. Combina aqui com aparelhos produzidos por uma linha de montagem? Não, né? Segmento de reta? Não. Cor dos olhos. Casais residentes em uma cidade. Poderia ser, mas eu acredito que aqui tem algo mais que se encaixe melhor. Funcionários de uma empresa, estação meteorológica de uma cidade, alunos de uma escola. Então eu vou ligar aqui, ó, cor dos olhos para os alunos de uma escola. Precipitação pluviométrica. Então, ó, a precipitação pluviométrica, eu vou estar aqui, ó, estação meteorológica de uma cidade. É na estação onde eu vou ver isso, né? Número de ações negociadas. Onde é que são negociadas as ações? Na Bolsa de Valores. Salários. Salários, eu vou estar aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, salário, nós vamos estar ligando aqui aos funcionários de uma empresa. Tamanho, né? Aí, ó, aparelhos produzidos por uma linha de montagem, segmento de reta, pregos produzidos por uma máquina. Então aqui seria cadê? Puxando aqui, tamanho, eu vou ligar para aparelhos produzidos por uma linha de montagem. Tá? Sexo dos filhos. Casais residentes em uma cidade. Produção de algodão. Propriedades agrícolas. Comprimento. Quando eu falo de comprimento, eu vou pensar aqui em reta numérica, né? Na reta numérica. Então aqui, ó, comprimento, segmento de reta. Número de volumes, a gente vê aqui, volume, livros, né? E número de defeitos por uma unidade, pregos produzidos por uma máquina. Ok?
Ok? Então, isso aqui a gente fez a correspondência. E por fim, classifica as variáveis abaixo em discreta, contínua, nominal e ordinal, sendo a população alunos de uma cidade. Cor dos olhos. Cor dos olhos nós vamos ter uma qualitativa. Qualitativa nominal. Altura. Quantitativa. Altura, no caso, vai ser contínua. Peso, também quantitativa. Nós já vimos que ela é contínua. Nome, qualitativa nominal. E aqui a última, a população sendo pregos produzidos por uma máquina. Nós temos aqui o número de pregos, vai ser o que? Quantitativa, número, então vai ser discreto. Quantitativa discreta. Comprimento dos pregos, então se eu estou falando no tamanho dos pregos, comprimento também vai ser quantitativa, só que nesse caso contínua. Número de pregos produzidos, ou número de pregos defeituosos, a mesma coisa aqui da primeira, né? Quantitativa discreto. E o diâmetro dos pregos, já falamos em diâmetro em um outro exercício. Nós temos quantitativo contínua. Ok? Então, aqui alguns exemplos para que a gente pudesse aqui reforçar as concepções sobre variáveis qualitativas e quantitativas. No próximo vídeo nós vamos dar início à parte de tabelas, tá? Estudo das tabelas e dos gráficos.